Olá, vamos continuar o nosso curso de programação com a linguagem C? E aqui neste módulo nós estamos aprendendo como trabalhar com o struct, criar o nosso próprio tipo de dado. Na aula anterior nós criamos então um vetor de pessoas. Nessa aula nós vamos ver então como criar uma matriz de struct. E aí você vai perceber que não tem nenhuma diferença, olha só. Se eu quisesse criar uma matriz de inteiros, recordando, se você não se lembra o que é uma matriz. Assim como o vetor, uma matriz é um conjunto de dados, um conjunto de elementos. A diferença é que o vetor ele é unidimensional, ou seja, ele só tem uma dimensão. Ele pode ser representado como uma linha ou uma coluna, de forma sequencial na memória. Uma matriz é um array bidimensional, ou seja, nós teremos tanto linhas quanto colunas. E aí, se eu fosse criar uma matriz de inteiros, como que eu faria? Int, o tipo, o nome da minha variável, por exemplo, mat, e como uma matriz é uma estrutura bidimensional, ou seja, eu tenho linhas e colunas, eu vou ter então dois pares de colchetes. Um para dizer a quantidade de linhas, por exemplo, eu quero 2 linhas, e outro para dizer a quantidade de colunas. Eu quero 3 colunas ou 5 colunas. Eu acabei de criar aqui uma matriz de números inteiros com dimensão 2 por 5, 2 linhas e 5 colunas. Se eu quiser então criar uma matriz do tipo pessoa, é exatamente da mesma forma. Eu digo tipo pessoa, dou um nome para minha variável, pessoas, e aí eu preciso de 2 pares de colchetes para dizer quantas linhas e colunas terá essa matriz. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um 5. Nós teremos, então, uma matriz do tipo pessoa com 3 linhas e 5 colunas. E aí perceba que isso aqui não vai funcionar mais, porque agora nós temos 2 índices. Então, eu preciso de 2 repetições para fazer o que nós fizemos aqui. Então, eu não vou fazer aqui a repetição, nós vamos preencher apenas algumas posições dessa nossa matriz, sem repetição. Vou identar corretamente aqui. E aí, se eu quero preencher, então, uma posição dessa minha matriz, eu preciso dizer o índice de linha e coluna. Por exemplo, linha 0, coluna 0. E aqui, quando eu vou imprimir, também eu preciso dizer quem é que eu quero imprimir. Então, como eu preenchi a posição linha 0, coluna 0, vamos imprimir a posição linha 0, coluna 0. E será que eu consigo ver essa minha matriz na memória, como a gente fez com o vetor? Sim, nós conseguimos. Eu vou colocar aqui o ponto de depuração, o breakpoint, e eu vou executar o meu programa por aqui, debug. Dessa forma, com a nova janelinha que vai abrir, perceba que vai aparecer aqui a nossa variável pessoas. Porém, se a variável for muito grande, ocupar muita memória, nem sempre ela aparece por completo. Perceba que a minha variável tem 3 linhas, mas apareceu aqui apenas 2. Quando eu abro uma linha, perceba que nós temos aqui as 5 colunas. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Então eu tenho aqui a linha 0, eu tenho aqui a linha 1, e aí perceba que ele começa a omitir. Uma forma de melhorar essa visualização, eu quero ver a minha matriz completa. Eu vou finalizar aqui a exibição. Eu então vou alterar as dimensões da minha matriz. Eu vou colocar uma matriz quadrada, 2 linhas e 2 colunas. Então, quantas pessoas cabem nessa matriz? 4. 2 linhas com 2 colunas, nós temos então 4 posições. Novamente eu vou em debug. Pronto. E aí perceba que agora nós temos aqui exatamente a nossa matriz completa, linha 0 e linha 1. Se eu abrir a linha 1, perceba, eu tenho a coluna 0 e a coluna 1. E aí dentro da coluna 0 eu tenho uma pessoa completa, inclusive com a idade. Vou arrastar mais para a direita, pronto. E se eu abrir o 1, na coluna 1 também nós temos a data de nascimento e idade, sexo e nome. O mesmo acontece se eu abrir a linha 0. A linha 0 tem a coluna 0 e a coluna 1. Cada posição, então, armazena uma pessoa, ok? Eu vou, então, finalizar
o meu programa por aqui, eu não quero debugar o meu programa, vamos então apenas fazer a leitura de uma pessoa, e aí na verdade eu vou até deixar o debug aqui para a gente ver essa posição com os valores na memória. Eu então vou debugar aqui novamente, perceba que ainda não apareceu aqui o digite o seu nome, por quê? Porque o cursor, perceba, essa setinha amarela indica a próxima linha a ser executada. Então essa linha não foi executada ainda. Eu então vou pressionar este botão aqui, Next Line. Pronto, agora ele foi executado. Eu vou trazer o terminal aqui para frente. E aí perceba que agora ele já pediu aqui, digite seu nome. Vou digitar aqui meu nome, Wagner Gaspar, idade 35, sexo masculino, data de nascimento 18 de fevereiro de 1980. Vou pressionar Enter e aí ao pressionar Enter perceba que eu estou salvando essas informações na linha 0, coluna 0. Então olha só, vou fechar isso tudo aqui. Nós temos aqui linha 0, linha 1. Linha 0, se eu abrir coluna 1, perceba que nós não temos nada aqui ainda, apenas lixo de memória, porque eu salvei na linha 0, coluna 0. Então, linha 0, coluna 0, perceba que eu tenho aqui idade 35, sexo masculino, nome Wagner Gaspar. Perceba que as posições não utilizadas permanecem todas com o caractere de fim de string. O Enter, lembra, eu estou fazendo a leitura com o fgetS. O fgetS lê o Enter. Então perceba que tem o Enter aqui no final e a data de nascimento está aqui com dia, mês e ano. Eu vou então finalizar o meu programa aqui. E aí, entendeu como trabalhar com uma matriz de structs? Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Enquanto isso, deixa seu like nessa aula e, lógico, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.